Como a gente estava vendo no último vídeo, querido, então aconteceu o seguinte, que a gente descobriu que para acessar um elemento HTML com CSS você precisa, ou seja, você tem disponível três formas: por nome, por classe e por ID. Foi o que a gente fez. Porém, agora tem os detalhes, né? Que, por exemplo, a gente pintou aqui esses três, mas antes de pintar aqui com, por exemplo, azul, a div de classe div 1, ela estava vermelha, né? Então a gente percebeu que a gente acessou mais de um elemento. Então a gente vai entender isso agora criando o exemplo 2. E agora eu vou te dizer, acontece o seguinte, vou começar apagando isso aqui. Acho que algum de vocês já deve ter entendido. Olha só, eu vou executar esse aqui. Então perceba que os dois ficam vermelhos. Então o que quer dizer isso aqui? Vamos dar uma olhada no nosso slide, que eu digo o seguinte: assim como existem chaves mestras para carros, também existem chaves mestras para tags. O que é isso? Então o que acontece? Tem chaves que abrem mais de uma porta, não é isso? Tem chaves que são mestras, elas são genéricas, elas conseguem abrir mais de um tipo de porta, né? São chaves especiais. E no HTML, trabalhando com CSS, é a mesma coisa. Existem seletores de atributos que selecionam mais de uma tag que são semelhantes. Então, por exemplo, quando eu digo que eu estou acessando div, eu acesso toda a div. Eu acesso todas as divs disponíveis naquele documento. Entendeu? Então ele não pega nem a primeira e nem a última div. Ele pega todo elemento que for div e pinta de vermelho. Tanto que se eu criar um elemento P aqui, por exemplo, este é um parágrafo. Ele não sente nenhuma alteração, tá vendo? Ele continua preto sem problema algum, né? Sem nenhuma controvérsia. Só as divs são acessadas, porque eu só pedi para acessar o elemento div. Então, esse elemento div, ele fica sendo manipulado por esse seletor aqui, até que alguém mais forte do que ele tome posse, que no caso é a classe. A classe, ela tem mais poder, por assim dizer, do que acessar o elemento pela classe é mais forte do que você acessar por nome. É como se fosse uma questão de poder. Então, por exemplo, no caso, até então ela está vermelha, mas se eu dou um nome para ela de uma classe, por exemplo, verde, e aí eu acessar essa classe verde e pintar o que tiver com essa classe de verde, aí o que vai acontecer? Ela vai passar a ser verde. Sabe por que ela vai passar a ser verde? Porque a classe ela é mais poderosa do que quando você acessa o elemento por nome. Assim, a classe sobrescreve o que estava aqui no elemento pelo nome. E mais forte ainda do que a classe é o ID, porque você também pode dar nome de classe e ID ao mesmo tempo. Então, se você colocar aqui ID nome e você der em nome uma cor de, por exemplo, azul, essa classe vai ficar azul. Mas por que ela vai ficar azul? Porque a ID tem mais poder ainda do que classe e nome. Meu querido aluno, essa é a maior complicação do CSS. Depois de você entender isso, você desvendou o mistério dele, ok? Então não fique desapontado, não se canse agora, porque essa
esse é o momento de dificuldade que você vai ter para entender o CSS, mas isso aqui você vai aprender na prática. Eu estou te dando a teoria aqui e você tem que assimilar isso e não desistir. Essa é a sua sina agora. Só simplesmente tente colocar isso na sua cabeça e aí a gente vai praticar até você entender. Beleza? Não desista agora. Esse é o momento para você se esforçar e correr atrás. Então vamos lá. Então basicamente é isso. A div é como se fosse pedra, papel, tesoura. A div ela acessa e pinta de verde, de vermelho. Mas verde é como se fosse a tesoura em cima do papel, né? Em cima da div aqui que é o papel. Aí o que acontece? Verde vai lá e pinta de verde, né? Então a classe lá é mais forte do que a div aqui no caso. Então quem acessa por classe é mais forte do que quem acessa pelo nome. Então ele sobrescreve. E nome ele sobrescreve div. Ele sobrescreve tanto a classe como quem acessa por nome. Ok? E assim quem manda em tudo aqui é a div. Depois é a classe e depois quem acessa por nome. Então ID, classe e div. Essa é a ordem do maior para o menor, ok? Então por que existem esses três? Por que não poderia ser simplesmente um? Porque é o seguinte, às vezes você vai entender no futuro que você vai fazer um grupo de estilos e aí você vai querer em determinado estilo fazer uma hierarquia. Isso a gente vai entender no futuro. Agora fica um pouco complicado de explicar isso. E outra coisa, mas basicamente é isso. Aí vamos fazer o seguinte. Tem outro detalhe que vai fazer você ter uma luz, por exemplo. Veja que aqui nos três eu coloquei a propriedade cor. Mas se eu fizesse, por exemplo, outra coisa que você conhece. Por exemplo, deixar a fonte itálica. No CSS você coloca font style italic. Olha só, perceba que as duas ficaram itálicas. Aí você me pergunta, mas você não disse que quem acessa por nome é mais fraco? E aqui não está usando a div, ID, por exemplo? Então, aí que está o detalhe. O ID ele é o mais forte de todos, exatamente. Mas ele só sobrescreve aquele atributo. Então, por exemplo, a mais fraca, que é a que acessa pelo nome, diz que a cor é vermelha. A mais forte foi lá e disse que não, que a cor é azul. Então a cor passa a ser azul. Aí a mais fraca disse que o estilo da cor é itálico, da fonte é itálico, ou seja, que ela vai ficar meio deitadinha. E a propriedade ID não disse nada sobre isso. Aí o que acontece? Então passa direto. Se ela não disse nada sobre isso, continua itálico. E assim, e continuou. Ok? E então isso aí é basicamente isso. A gente vai treinando pouco a pouco. Não precisa se preocupar, tá bom? E agora só para você ter uma noção que eu posso usar a mesma classe, por exemplo, o mesmo ID para tags diferentes. Então olha só. Se eu colocasse aqui a classe verde, perceba que eu posso repetir. Opa, não assim. Assim. Posso repetir a classe. Olha só. E vai funcionar normalmente. Agora, uma regrinha. As limitações. O nome da tag só pode ser acessado, né, com aquela tag que tiver aquele nome. A classe, você pode colocar a classe em qualquer tag. Olha só. Então você pode repetir ela em quantas tags você quiser. Já o ID, ele só pode ser repetido um por tag. Ou seja, eu coloquei aqui ID nome. Dentro desse documento eu não posso criar outro ID nome. Ou seja, o ID nome, o ID ele é único. Uma vez que você criou um ID, você não pode repetir ele. Beleza? Então essas são as regras básicas, né? Isso é o básico de seletores e a gente vai aperfeiçoando de acordo com o curso, ok? Então, até lá.